Oi pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. Hoje eu quero falar um pouco, como vocês viram pelo título, sobre ser um adulto funcional, ou como diria Carl Rogers, ser uma pessoa plenamente funcional. O episódio de hoje, o conteúdo dele, ele foi tirado de um livro chamado Teoria do Apego na Prática, Terapia Focada nas Emoções com Indivíduos, Casais e Famílias, que foi publicado pela editora Artmed. Se vocês tiverem interesse em aprofundar mais sobre o tema do episódio, que eu vou falar aqui, eu vou deixar a indicação e o link pro livro aqui na descrição. Porém, é um livro que ele é mais acadêmico. Então, se você é estudante de psicologia ou psicólogo e se interessa pela teoria do apego, acho que vai ser de muito valor para você entrar em contato com esse conteúdo. Porém, se você não é da área de psicologia e já não gosta tanto de uma leitura um pouco mais acadêmica, um pouco mais pesada, fica aqui comigo no episódio. Obviamente, sempre fica aqui o convite para quem quiser se adentrar e se arriscar aí no conteúdo. E o que eu quero trazer aqui das minhas leituras hoje para vocês, gente? Eu não sei se vocês estão familiarizados com Carl Rogers, que ele é um psicólogo norte-americano, que ele foi considerado um dos principais fundadores da psicologia humanista. Ela é uma área dentro da psicologia. Da mesma forma que eu falo para vocês que eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, é também uma área e uma abordagem dentro da psicologia. Então, Carl Rogers, ele foi ali um dos pioneiros, um dos criadores ali da psicologia humanista. Eu vou falar aqui por alto do que se trata a psicologia humanista, porque eu quero falar só sobre um recorte, assim, da teoria dele, e não é minha área de atuação. Então, o que o Carl Rogers acreditava, Que cada pessoa tem uma tendência natural ao crescimento, à realização do próprio potencial, assim, que tem como pessoa. E que em um ambiente de aceitação e empatia, as pessoas, elas podem se desenvolver plenamente, É como se houvesse um desejo inato, assim, dentro da gente, de seguir em direção à saúde, da gente se desenvolver. Eu acho uma visão, assim, muito legal de ser humano, de desenvolvimento. Por mais que eu seja da terapia cognitivo-comportamental, eu sempre acho que outras abordagens e outras teorias têm a agregar, sabe? Ou serem complementares, muitas vezes. E um conceito que eu me esbarrei, que eu achei muito interessante, que ele traz, que é uma pessoa plenamente funcional, Então, dado que as pessoas têm a tendência a querer se desenvolver, têm esse desejo inato em direção à saúde, tem alguns critérios que o Carl Rogers usa para pensar em pessoas que são funcionais. E eu sempre gosto de dar uma olhada no que se fala sobre a teoria sobre pessoas saudáveis, que têm comportamentos saudáveis, até porque quando eu trabalho com os meus pacientes em consultório, o que eu quero é que eles se tornem pessoas saudáveis e funcionais, que eles saibam resolver problemas, que eles consigam passar pelos percalços da vida, pelas dificuldades da vida de uma forma mais saudável. E, gente, não quer dizer que não vai ter problemas, não quer dizer que algumas vezes a gente não possa se sentir mal, ou a gente não vai ficar mais recluso, ou mais pensativo, ou mais pra baixo, mas existem formas mais saudáveis de lidar com problemas do que muitas vezes as formas que a gente tá lidando com os problemas. E eu digo isso porque essas teorias, eu acho que uma das coisas que mais pega desde que eu comecei a fazer faculdade de psicologia e depois sendo psicóloga é que muita coisa que eu aprendo e leio pra melhorar a vida dos meus pacientes, eu também aplico na minha vida e muitas vezes eu também me pego nas mesmas ciladas que os meus pacientes e eu quero tentar melhorar também e eu quero tentar ter uma vida mais plena, mais saudável, mais funcional. Então, segundo o Carl Rogers, quais são as características centrais de uma pessoa plena e funcional pra gente conversar aqui, Se vocês concordam ou não, mas pra gente fazer pensar, O primeiro ponto que ele trouxe é a confiança orgânica. Achei interessante o nome disso, Que envolve você legitimar e afirmar a validade da própria experiência interior e utilizá-la como um guia para ação. E, gente, isso eu acho tão verdade, assim, porque muitas vezes a gente tá procurando muito um sinal ou que as pessoas legitimem, Ah, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. E quando você desenvolve uma confiança de que, olha, talvez eu não saiba o caminho certo, mas vamos lá, eu confio em mim, eu confio no que eu tô sentindo, eu confio que eu não estou confortável nessa situação e eu vou agir dessa forma, ou vou resolver dessa forma. E eu valido, Ai, talvez eu tô sentindo que não seja isso, ou ai, eu tô pensando que talvez eu não tô confortável nessa situação. Se a gente usa o outro como parâmetro pra tomar algumas decisões, a gente nunca vai estar validando e acolhendo o que a gente tá sentindo, e só a gente sabe o que é melhor pra gente, só a gente sabe o que a gente sente nas situações. Então, essa confiança orgânica é você acreditar na experiência interior que você tá tendo e se guiar por ela. Isso pra mim bate muito com vários conteúdos sobre saúde mental que eu vejo algumas pessoas colocando, que eu acho de muito valor, por podcast ou Instagram, de que o nosso corpo fala. E o nosso corpo, ele pode ser uma excelente bússola do que tá bom e do que não tá bom na nossa vida. Por exemplo, tem relações, gente, que a gente entra e a gente já, sei lá, não se sente 100% confortável. E já é o nosso corpo falando ali
que isso não tá legal, sabe? Então a gente tem que começar a se ouvir mais, não pensar, Ah, é besteira. Ai, talvez isso que eu tô sentindo não é nada demais. não, vamos ouvir, porque se seu corpo tá falando isso pra você, tem algum motivo e vamos descobrir. Até porque o desconforto move muito a gente pra ação e pra tirar a gente, né? Não é à toa que a gente sente desconforto no nosso corpo, porque muitas vezes o desconforto é o nosso corpo avisando que alguma coisa precisa ser mudada pra gente sair de onde a gente tá, porque de onde a gente tá pode ser perigoso, pode machucar a gente de alguma forma, pode fazer mal ou intoxicar a gente de alguma forma, de maneiras literais e não literais. Outro ponto que o Carl Rogers traz é a liberdade experiencial, que envolve ser capaz de escolher ativamente diferentes cursos de ação e assumir responsabilidade por essas escolhas. Eu me identifiquei tanto com esse ponto, porque saber que eu sou dona do meu próprio nariz, pra mim não tem nada que se pague, sendo muito sincera. Eu entendo que muitas vezes dá muito medo da gente fazer escolhas, né? Mas a gente ter total liberdade pra escolher, desescolher, retraçar a rota, decidir que algo não cabe mais pra gente e tomar novas escolhas. E nossa, gente, é tão libertador assim quando você se torna responsável por si mesmo, assim. Isso é algo que nunca me deu tanto medo. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez te dê algum medo, né? Porque ser responsável por si, ser dono do próprio nariz, dá medo, mas ao mesmo tempo é muito libertador, né? Você poder escolher e assumir a responsabilidade. Quando o Carl Rogers traz essa questão de assumir a responsabilidade, não é de um lado do tipo, ah, foi lá, se ferrou, pega aí pra você, né, esse problema. Não, gente, é muito do tipo, toda decisão vai ter prós e contras. Talvez você escolha algo que vai vir com coisas que você não gosta, mas muitas e muitas e muitas outras coisas que são muito boas pra você. Ou talvez você faça uma escolha e você veja, poxa, isso daqui tá muito, muito me desfavorecendo. Isso daqui tem muita coisa ruim. E muita coisa, pouca coisa, né, no caso, boa. E aí você muda, porque, de novo, é você ter liberdade de escolher ativamente diferentes cursos. Você vai escolher, você pode não gostar e você escolhe. Então, essa é a liberdade de experimentar. E algumas vezes a gente tem medo, sim, de experimentar. Algumas vezes a gente quer ficar onde já tá tranquilo, onde a gente sabe que funciona. Mas quanto mais liberdade a gente se dá de poder experimentar novas situações, eu acho que mais também a gente se conhece pra tomar escolhas acertadas. Eu nunca sou do time do certo e do errado. Então eu não acho que, nossa, existe uma decisão certa universal e existe uma decisão errada universal. Tirando se você não for fazer algo ilegal, aí de fato, né? Mas vamos concordar com isso. Mas tirando esse caso, o que eu sempre vejo e o que eu sempre tento olhar como psicóloga é qual é a decisão certa pra você. Vou trazer um exemplo meu, gente, e uma coisa muito banal, muito simples, mas eu acho que serve como um excelente exemplo. Sempre que tem festa de aniversário, gente, eu amo brigadeiro, eu amo doce, mas eu também tenho intolerância à lactose. Então, será que comer vários brigadeiros vai ser a melhor escolha pra mim? Não, porque eu provavelmente vou passar mal. Se uma outra pessoa do meu lado não tem intolerância à lactose e gosta de brigadeiro, ela pode comer e ela não vai ter nenhum efeito colateral, não vai ter nenhuma consequência negativa diante da escolha dela. Isso é algo tão bobinho, mas é pra gente entender que o que o outro escolhe pode ser bom pra ele, ou pode não ter nenhum problema, né, não ter nenhuma consequência negativa, e pra mim pode. Então, sempre a gente tem que pensar que essa liberdade experiencial é pra gente se conhecer melhor e pra gente entender melhor o que é adequado pra gente, né? O terceiro ponto que ele traz pra uma pessoa plenamente funcional é criatividade, que envolve ser flexível e aberto o suficiente pra abraçar o novo e gerar crescimento. Então, se lembra que ele acredita que a teoria sempre vai fazer você em direção à saúde, né, em direção à sua forma mais saudável ali, como pessoa. Então, parte também do nosso crescimento é a gente mudar. E a gente ter criatividade pra mudar. O que será que eu vou fazer agora? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, deixa eu experimentar aquilo. E eu acho que vocês já devem estar notando que tá tudo meio que interligado, né? Porque a gente tem que ter confiança, talvez, pra gente experienciar coisas novas e ter uma criatividade, né? Uma confiança de que talvez coisas novas que a gente for pensar na nossa cabeça vão dar certo, né? Então, essa criatividade de ser flexível, porque eu vejo muito no meu consultório algumas vezes pessoas no 8 e no 80. Ah, então se eu não fizer isso, então eu não faço. Se não for dessa forma, eu não faço. E, gente, não. Vamos ser flexível, vamos ser aberto a talvez, ok, o preto não funcionou, o branco não funcionou, vamos cinza. Vamos um cinza mais escuro, vamos um cinza mais claro. E eu acho que essa é a criatividade da gente, talvez, algumas vezes pegar situações que são pretas e brancas e transformar em tons de cinza na nossa vida. Isso é de muita valia, que é o que eu sempre falo com os meus pacientes, que eles muitas vezes até já internalizaram, começam a falar que é qual é o meio do caminho, qual é o caminho do meio, qual é o meio termo. Pra gente começar a também aumentar o nosso repertório de solução de problema. Porque quando a gente tá tendo a criatividade de ver diferentes desfechos, diferentes formas de lidar com uma situação, dá uma acalmada, né, gente? De a gente pensar que a gente só não tem duas opções, e talvez não sejam as melhores duas opções, né, já que elas são extremas. Então, vamos ser flexíveis, vamos abraçar o novo, vamos abraçar novas formas de viver e de olhar pra vida. Porque isso faz a gente amadurecer e faz a gente crescer. A gente, muitas vezes, entender algumas complexidades
habilidades, a gente aprender novas formas de lidar com as coisas, faz parte do amadurecimento. Então, trazendo esses 3 pontos, né, o que o Carl Rogers concluiu, né, que uma pessoa plenamente funcional, que é o nome técnico que ele dá, experimenta maior alcance, variedade e riqueza na vida mesmo, é uma qualidade de vida que a gente é sobre isso que a gente tá falando, gente. Essencialmente porque elas têm uma confiança em si como instrumentos confiáveis pra enfrentar a vida. Gente, eu vou até reler isso, porque isso pra mim faz tanto sentido. Como pessoa, como profissional, psicóloga, do profissional da saúde, que é essas pessoas que desenvolvem esses 3 pontos que eu trouxe hoje pra você, obviamente a teoria é muito mais complexa, né, do que só isso daqui que eu tô trazendo pra vocês, mas as pessoas, elas têm confiança que elas são instrumentos confiáveis pra enfrentar a vida. Então é meio, tudo bem que nada tá dando certo. Eu confio que eu sou capaz de lidar com isso. Eu confio que eu enfrento várias situações e eu vou ser bem-sucedido. Eu tenho isso dentro de mim e se a forma que eu achar agora não funcionar, eu vou achar outra forma, porque eu confio que eu sou capaz de lidar com a vida. Isso é muito poderoso, porque muitas vezes não é sobre a gente ter todas as respostas, mas a gente confiar que a gente vai descobrir as respostas que a gente precisa. E vocês podem me perguntar, Tá bem, Ana, então como a gente constrói tudo isso? Eu quero ser uma pessoa plenamente funcional, segundo a psicologia humanista. Então, gente, essa confiança normalmente, eu gostei como o livro traz, que é uma dádiva oferecida pela conexão segura com os outros. Então, o que isso quer dizer? As relações que você tem quando criança, adolescente, vão ser uma base muito boa, assim, pra ver se essa confiança, se essa liberdade experiencial, se essa criatividade foram fortalecidas ao longo da vida. Então, se vocês tiveram pais e amigos, professores, pensem em alguém, né, que incentivou vocês ou que foi muito presente na infância e na adolescência de vocês. Se você frequentou ambientes que são acolhedores, que sempre torceram por você, acreditaram na sua capacidade, muito provavelmente foi muito mais fácil você desenvolver isso. Mas talvez você esteja me ouvindo e pensou, ok. Eu não venho de lugares muito acolhedores, eu venho de lugares muito críticos. Poucas pessoas acreditaram em mim na minha vida. Eu já ouvi coisas horríveis sobre mim, sobre meu desempenho, sobre quem eu sou. Primeiro, sinto muito que você tenha passado por tudo isso, porque muito provavelmente, quando criança, você merecia ter sido cuidado, não ter sido tratado dessa forma. E, segundamente, não é impossível a gente desenvolver todas essas habilidades na vida adulta. Vai requerer mais esforço, mas é totalmente possível a gente viver uma vida leve. Aqui não é uma terapia que não substitui uma terapia, então se vocês estiverem interessados em fazer uma terapia, procurem alguma profissional que seja possível pra vocês. Eu também tô aqui disponível, se vocês quiserem me procurar, eu sempre deixo meu contato aqui no final do episódio. Mas é possível a gente se tornar uma pessoa plenamente funcional aos pouquinhos na vida adulta se a gente não conseguiu desenvolver. Ou se você também quer desenvolver parte, né, dessas habilidades que eu trouxe aqui, né? Porque muitas vezes você pode se sentir muito confiante numa área e não tão confiante em outra. Então, há sempre possibilidade, como diria Carl Rogers, pra gente caminhar em direção à saúde, pra nossa versão mais funcional. E pessoal, se você gostou do episódio de hoje, acho que em homenagem ao Carl Rogers, eu queria que vocês comentassem aqui um emoji de um senhorzinho, assim, se vocês se identificaram, se vocês acham que esse conteúdo fez vocês pensarem de alguma forma. E também, não deixa de classificar esse podcast com 5 estrelas, que super me ajuda na divulgação deles e também a esse conteúdo chegar a mais pessoas. E ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio que vai lançar novo aqui, com mais aprendizado sobre a psicologia. E se você acha que alguém tá precisando ouvir isso hoje pra refletir sobre esse tópico, manda pra essa pessoa por mensagem. Acho que vai ser muito legal ela também tá aqui conseguindo me ouvir no Mente Reflexiva. E também, como eu disse antes, os meus Instagrams vão estar aqui disponíveis, tanto o meu profissional, que é o @AnaTeresaCavalcante, Teresa com H e Cavalcante com I, como também o do próprio podcast aqui, que é o Reflexiva Cast. É só vocês entrarem aqui na descrição, vocês vão clicar e vocês vão entrar direto no meu Instagram, tá bem? Então, um beijo, pessoal!